eu vejo basicamente um problema, que é o fomentar do esporte dentro da nossa sociedade de forma, né, pega o Adriano, que tem o, né, que teve o seu grande herói aí, seu paizão, como um profissional de educação física, e hoje a gente vê que não existe mais educação física dentro das, praticamente não existe educação física dentro das instituições de ensino, né, e então isso é muito ruim, gera uma distância muito grande, ok? E aí a gente acaba dando um gap absurdo. Então, se a gente for olhar quantos praticantes de natação existem no Brasil em relação aos Estados Unidos, em relação a outros países, em porcentagem, a gente fica muito abaixo, né? Então, assim, eu lembro que, mesmo eu vindo de escola pública, eu lembro que na primeira série eu fazia saída do bloco de atletismo, eu fazia trave da ginástica, eu fazia já várias outras modalidades, né? E com o passar do tempo, ainda dentro do meu período de aluno, né, do ensino fundamental, depois do ensino médio, eu a educação física era assim, era uma vez por semana, 45 minutos, e você escolhia uma modalidade e só praticava aquilo. Então, assim, o maior problema é, além de não ter o fomento da atividade física, o desenvolvimento neuromotor e a psicomotricidade das crianças hoje é muito baixa, e é associado ainda ao tempo de tela. Então, a gente começa a ter um problema generalizado a nível de população, a nível de saúde pública, na verdade, antes até mesmo do que a gente falar de esporte de alto rendimento, né? E a gente sabe que, segundo as estatísticas, morre muito mais gente com diabetes, infarto e outras patologias silenciosas ali que ninguém quase valoriza, né? Então, olha como é muito amplo o processo e acho que a complexidade do problema. Então, eu vejo que o maior problema nosso é esse, é em fomentar a atividade física e maior o número de pessoas fazendo isso, muito mais relevante é. E a educação física escolar, ela faz falta porque é ali que você descobre o talento, através do biotipo, através daqueles testes que a gente fazia no começo do ano, de salto horizontal, salto vertical, né? De as avaliações, aquela avaliação física que todo aluno não gostava de fazer, né? Aquilo ali, os professores olhavam e falavam, opa, o Adriano é alto para a sala de aula, para a idade dele, vamos colocar ele no basquete, vamos colocar ele no voleibol. Ah, esse cara aqui saltou, eu fui para o handball, mas porque primeiro eu passei pelo atletismo, né? Então, assim, E é olha como engraçado, né, que Rafa? Só pegando um filão disso que claro, você está falando, né? Eu também, quando estudei, da pré-escola até a oitava série, eu estudei numa escola que para mim foi sensacional, né? Eu estudei no SESI, o SESI é um clube, né? E nós tínhamos aula de educação física e a gente tinha a exposição daquela modalidade esportiva em um bimestre. Então a gente estudava desde a teoria do basquete, a gente estudava a prática do basquete, a gente ia para o atletismo, a gente estudava o vôlei, a gente estudava a natação. E hoje, cara, o que acontece? Hoje sou pai de 2 filhos, né? E a gente vê que em algumas escolas, e isso acontece muito em escolas privadas, na rede pública, eu nem tenho acesso para dizer como que isso está. Mas, por exemplo, dentro da escola, dentro das crianças hoje da escola, muitas vezes, se de repente o professor de educação física começa a insistir em determinada modalidade esportiva, o pai pega o telefone, liga lá e fala assim, por que não tem futebol mais? Isso é ruim, cara. Isso é ruim porque você impede. E a cultura, né, cara? A cultura da molecada hoje eles querem que joga bola no meio da quadra e eles querem jogar futebol, entendeu? E isso ainda não mudou. Mas tá mudando, cara. A gente percebe, por exemplo, o meu filho, ele tem, talvez por influência minha, mas ele tem, assim, uma iniciativa de experimentar outras modalidades esportivas. E aquilo que você falou, quanto mais pessoas fomentando esse tipo de experimentação, eu fui muito experimentado dentro das modalidades esportivas, até você chegar na conclusão ou daquilo que você é bom ou daquilo que você gosta. Porque são conceitos totalmente diferentes. Você pode gostar muito de fazer determinada modalidade esportiva, mas você não pode não ser bom nela, entendeu? Mas ela te traz prazer. Isso é totalmente diferente. Agora, você aproveitar o acervo motor dessa criança e incluir ela dentro de um esporte onde ela vai ter rendimento, isso é muito bacana. Isso tem sido cada isso. vez mais deixado de lado, na minha opinião.
Exato. E aí, antigamente, eles começavam a entender os padrões antropométricos das crianças e começavam a direcionar essas crianças para determinadas modalidades. Isso é o que os grandes países, as potências mundiais do esporte faz. Então, assim, eles não vão, você não vai nos Estados Unidos ver uma criança que tem dois pais com 1,60, 1,70 de altura jogando basquete. Você não vai ver, entendeu? Porque a gente sabe que o funil é muito próximo, a não ser que seja um talento, muito fora da curva, né? Então, eles vão direcionando. E aí eles olham modalidades que às vezes é pouco fomentada, eles olham modalidades que não é populares na grande massa, né? E aí vai direcionando. É, então, esse é o primeiro, na minha ótica, esse é o primeiro problema. O segundo problema é, na verdade, é essa questão que diretamente acha que esporte é softball, aí tem uma questão que tem muito direcionamento, porém, eu posso falar que quando chega lá em cima, a nossa estrutura a nível Brasil, ela é muito boa, tá? Então, assim, o atleta hoje, que é um atleta que, por exemplo, eu estou aqui no Rio de Janeiro, né? Aqui a gente tem um centro de treinamento do time Brasil, tem um laboratório com tudo que se tem de mais moderno, né? Avaliações, uma série de coisas assim que é muito bacana, que é muito legal, que se equipara aos grandes lugares. É claro que ainda tem uma questão cultural, tem uma série de coisas, ainda tem pouco braço, uma questão muito localizada, tem uma série de coisas. Mas assim, hoje um atleta que agora o atleta ele está no nível a nível mundial, né? De top, e esse atleta ele tem uma infraestrutura muito completa. Muito melhor do que muitos atletas que a gente conhece no mundo, né? Por isso que não é à toa que a gente vê os atletas migrando para o Brasil novamente para serem atendidos, para passar por procedimento cirúrgico, etc. E tal. Então eu vejo dessa forma. E só mais uma coisa que eu acho que um probleminha que a gente está enfrentando dentro do esporte de alto rendimento é o alto rendimento precoce. Então, é tipo assim, a criança, como ela não tem essa educação física na escola, que tinha desde a teoria até a parte prática e várias modalidades durante um ano, o que acontece? É, os pais que têm uma noção falam, coloca o filho para praticar uma atividade física. E às vezes ele tá, ele consegue fazer o quê? Uma modalidade, né? Então, ele fica fazendo essa modalidade, ele começa a se destacar, e aí ele vive só aquilo. E aí ele ainda tem repertório motor baixo, ele tem desenvolvimento neuromotor baixo, mas ele tem um princípio da especificidade muito alto. Então, assim, é uma questão que a gente tem associado muito como preditivo de lesão, né? Eu vejo isso. Mas não poderia não defender todo as leis de incentivo ao esporte, todos os projetos que estão acontecendo, sabe? Até porque eu vivo isso de perto. Então, assim, eu estava numa etapa de Copa do Mundo há uns dias atrás no Azerbaijão e agora vou para uma etapa de Copa do Mundo, por exemplo, na Bulgária. Então, assim, tem muita coisa acontecendo, só que, infelizmente, são poucos atletas que são beneficiados disso, que na verdade é o que esses atletas conquistaram isso daí, né? Então a gente o funil, né, a peneira, ela é muito complexa, mas assim, para essa galera tem um suporte de equipe multidisciplinar, tem uma assistência hoje muito melhor e está progredindo, tá? Tem progredido, né? Tem muita coisa para melhorar, sempre vai ter, tá, gente? Sempre vai ter. Brasileiro às vezes gosta de dar tipo, reclamar, mas assim, os atletas de fora elogiam demais muita coisa que tem aqui dentro também.